Olá, eu me chamo Sandrine Lima da Silva, do município de Benjamin Constant, Alto Solimões. Sou discente do curso de Administração da Universidade Federal do Amazonas, no Instituto de Natureza e Cultura, e sou integrante do grupo de pesquisa GP Valora. Irei apresentar o trabalho intitulado Pós-graduação na Amazônia Legal, uma revisão bibliográfica sobre a estrutura dos PPGs no interior, desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Pedro Henrique Marioso. Este estudo faz parte da área temática Educação para a Sustentabilidade, e busca compreender uma questão muito relevante para a realidade amazônica: como se estrutura a pós-graduação nas cidades do interior da Amazônia Legal e quais os desafios que ainda impedem a sua consolidação. A pós-graduação tem um papel importante na formação de pesquisadores e no fortalecimento da produção científica no Brasil. É por meio dela que se desenvolvem estudos avançados, inovação tecnológica e soluções para problemas regionais. Mas quando observamos a Amazônia Legal, percebemos um quadro de desigualdade. A grande maioria dos programas está concentrada nas capitais, enquanto os municípios do interior ainda apresentam escassez de estrutura, de docentes e de infraestrutura para pesquisa. Isso afeta diretamente a capacidade científica da região e limita o desenvolvimento de uma pós-graduação que dialogue com as especificidades amazônicas. Por isso, compreender essa estrutura é fundamental para propor políticas de fomento mais justas e eficazes. O objetivo geral desta pesquisa é analisar a estrutura dos programas de pós-graduação no interior da Amazônia Legal. Como desdobramento, tivemos 3 objetivos específicos: mapear os municípios que oferecem programas de pós-graduação na região da Amazônia Legal, identificar as características e estruturas dos programas de pós-graduação existentes no interior da Amazônia Legal e contextualizar os principais conceitos relacionados à pós-graduação no interior da Amazônia Legal. Para sustentar a pesquisa, partimos de uma fundamentação teórica sobre o sistema de pós-graduação brasileiro e sua expansão na Amazônia. Segundo Martins, em 2018, a pós-graduação foi institucionalizada no Brasil após a reforma universitária de 1968 e se consolidou como um nível de formação voltado à pesquisa e à especialização profissional. Desde então, órgãos como a CAPES e CNPq tiveram um papel central na consolidação desse sistema, promovendo programas de apoio, bolsas e avaliação. Mas quando olhamos para a Amazônia Legal, percebemos um processo desigual. A região corresponde a 59% do território nacional e abrange 9 estados, mas concentra menos de 5% dos programas de pós-graduação do país, além de ter o menor número de doutores. Pesquisas como de Lima, Júnior, 2020, e Fernandes, 2014, mostram que universidades amazônicas enfrentam barreiras históricas de fomento, dificuldades de fixação de docentes e problemas estruturais. Ainda assim, os programas interioranos têm importância estratégica, porque contribuem para o desenvolvimento local, ampliam o acesso à formação avançada e permitem que a produção científica se volte às realidades e necessidades regionais. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa de natureza aplicada, com caráter exploratório e descritivo. Ela foi desenvolvida em 2 fases principais. Na primeira fase, foi elaborada uma base de dados organizada em planilha eletrônica com informações coletadas manualmente nos sites oficiais das instituições e dos programas de pós-graduação situados nos 9 estados da Amazônia Legal. As informações levantadas incluíram o nome e sigla do programa, instituição de ensino, localização, que é a capital ou interior, e os elementos estruturais, como o número de docentes, laboratórios, grupos e projetos de pesquisa. A segunda fase foi a revisão bibliográfica da literatura, que teve como objetivo compreender os conceitos e estudos existentes sobre a interiorização da pós-graduação na Amazônia Legal. A busca foi feita no Google Acadêmico com o uso de operadores booleanos e strings de busca em inglês e português, e seguiu critérios de inclusão e exclusão. Os resultados das buscas permitiam identificar 648 programas de pós-graduação nos estados que compõem a Amazônia Legal. Desse total, 539 estão localizados nas capitais e apenas 109 nos municípios do interior, ou seja, mais de 83% dos programas permanecem concentrados nas capitais, o que reforça a centralização do ensino superior e da pesquisa científica nas capitais amazônicas. Conforme mostra no mapa, nos estados do Acre e Amapá não foi identificado nenhum programa de pós-graduação fora das capitais. Todos estão em Rio Branco e Macapá. Essa concentração mostra a ausência de iniciativas de interiorização nesses estados. Nos estados do Maranhão, Roraima e Rondônia, apesar de possuírem programas fora da capital, apresentam essa oferta concentrada em apenas um município do interior. Esses dados revelam uma interiorização extremamente limitada, muitas vezes restrita a apenas um município por estado.
Em outros casos, como em Tocantins e Amazonas, há uma leve ampliação. No Amazonas, 108 programas estão em Manaus, enquanto Itacoatiara e Humaitá possuem 2 programas cada. Em Tocantins, 39 estão em Palmas, 12 em Araguaína e 1 em Arraias. Embora demonstrem pequenos avanços, esses números ainda indicam concentração e desigualdade territorial. 2 estados, contudo, apresentam uma interiorização mais significativa: Pará e Mato Grosso, onde no Pará há 192 programas, sendo 138 em Belém e o restante distribuído por municípios como Santarém, Marabá, Castanhal e Bragança. Já em Mato Grosso, dos 97 programas, 68 estão em Cuiabá e os demais em Cáceres, Rondonópolis, Sinop e outras cidades do interior. Mesmo assim, a concentração nas capitais continua predominante. A análise estrutural dos programas do interior revelou outro dado importante: a fragilidade de infraestrutura. Foram analisados 4 docentes, laboratórios, grupos e projetos de pesquisa. Os resultados mostraram médias reduzidas, variando conforme o estado. O Pará, por exemplo, apresentou os melhores indicadores, com média de 17 docentes, mas estados como Rondônia e Roraima registraram ausência total de laboratórios e baixíssimos números de projetos. Essa precariedade estrutural é explicada por fatores interligados: altos custos operacionais, devido às grandes distâncias, e a logística difícil, infraestrutura básica deficiente, marcada por internet instável e energia irregular, e acesso desigual ao financiamento público e institucional. A segunda fase foi a revisão bibliográfica da literatura, onde foram considerados artigos publicados entre 2019 e 2024, disponíveis em acesso aberto e que abordassem diretamente a Amazônia Legal. Após a triagem, restaram 9 artigos científicos que compuseram o corpo teórico da pesquisa, totalizando as referências mais recentes e relevantes sobre o tema. A revisão bibliográfica confirmou que a pós-graduação no interior da Amazônia Legal ainda é marcada por desigualdades profundas. A presença de universidades e campi não tem se traduzido necessariamente em consolidação acadêmica. Os PPGs interioranos enfrentam isolamento institucional, evasão discente, escassez de docentes doutores e dificuldade de fixação de professores permanentes. Além disso, a dependência de editais centralizados, muitas vezes pensados a partir da realidade do Sul e Sudeste, faz com que a Amazônia Legal continue recebendo recursos insuficientes para manter programas competitivos. Como conclusão, a pesquisa evidencia que a interiorização da pós-graduação na Amazônia Legal é incipiente e desigual. Embora existam esforços recentes, o impacto ainda é limitado. Para mudar esse cenário, é necessário investir em políticas regionais de fomento com critérios específicos que considerem as particularidades logísticas e sociais da região. Também é fundamental fortalecer redes de cooperação entre universidades, estimulando o compartilhamento de laboratórios, bibliotecas digitais e programas em rede. E, por fim, é preciso valorizar e reter os pesquisadores locais para que o conhecimento científico seja produzido na Amazônia e para a Amazônia. Consolidar a pós-graduação no interior não é apenas uma meta acadêmica, é um passo essencial para um desenvolvimento sustentável, justo e soberano da Amazônia Legal. Muito obrigada pela atenção.